Sei como é que eu vou me referir ao público aqui. Vamos lá. E aí, pessoal, voltamos aqui pro vlog semanal de como tá indo esse meu desenvolvimento na carreira de TI, principalmente na graduação aqui na UFRN, né? E, gente, eu tenho umas coisas assim interessantes para abordar hoje. 2 semanas já tem alguma coisa para falar, né? E eu fiz de novo a minha listinha aqui para ficar falando com vocês e eu decidi focar em algumas coisas bem interessantes que eu acho que o pessoal talvez não dê tanto valor ou ainda fique escutando mentiras sobre os conhecimentos em programação, dos pré-requisitos que você precisa, né, para aprender. E ainda mais com o advento da inteligência artificial e também muitas falas alarmistas de grandes CEOs de empresas falando que você não precisa mais aprender a programar. Mas eu vim trazer para vocês aqui o primeiro tópico, que é a relação da matemática com a programação. Galera, é o seguinte: se você já programa há um tempo e você entra na faculdade, se você está entrando, vamos dizer, numa engenharia de software, você está numa engenharia da computação, ou você está entrando na ciência da computação, um ADS, não importa. Se você já programava antes, posso garantir com uma taxa legal de certeza que a matemática vai ser bem mais suave para você. Gente, dependendo de quem está ensinando matemática para vocês aí na faculdade, o professor ele vai fazer muitas relações e até você pode fazer essas relações com algoritmos de programação em cálculos matemáticos. Por exemplo, eu estou tendo aula de matemática elementar. Aí a gente vê conjuntos, né, aritmética básica, a gente vê progressão aritmética, geométrica, a gente também vai ver, eu acredito, matrizes e tudo mais. Enfim, se você já programa, você já deve ter ouvido termos assim, e principalmente com a estrutura de dados. Vamos lá, na matemática elementar, quando a gente está estudando conjuntos, por exemplo, tem um termo chamado cardinalidade. Este termo cardinalidade, ele é a quantidade de elementos que existe dentro de um conjunto. E esse termo, ele se relaciona também com banco de dados. Entende? Tem muitas conexões que vão ser feitas com as matérias teóricas. A pessoa pode até argumentar: você vai passar anos dentro da faculdade, sendo que você pode aprender a programar. Tipo, faz esse laço for aí e tchau, obrigado, você já sabe fazer. Você sabe que é uma estrutura para repetir e tudo mais e tal, e tchau, obrigado. Só que aí você faz isso de uma maneira tão automática que às vezes você nem sabe direito o que você está fazendo. E sinceramente, eu acho isso, para um profissional trabalhar assim de forma tão automática, é temerário. Outro assunto que a gente acaba pegando bastante é geometria euclidiana, principalmente aquela parte que a gente vai falar de proposições lógicas, das tabelas verdades, o que é uma proposição simples, uma proposição composta, o que pode ser proposição, o que não pode ser. Sabe, gente, são assuntos teóricos que forçam a gente a pensar de várias formas, mas a gente consegue nos forçar a olhar as coisas de vários ângulos, certo? E eu estou gostando de ver essas disciplinas porque eu tinha uma certa noção de matemática, só que eu estou revendo conceitos. Inclusive, esse é uma excelente vantagem, porque quando você está na faculdade e você diz assim para uma disciplina: eu já vi isso, isso aí eu já vi. Cara, reassiste essa aula que você pode ver de um jeito totalmente diferente que você não tinha visto antes no ensino médio, ou que você não tinha visto a sua vida inteira. E você vê até formas que são mais simples de fazer, por exemplo, de resolução de equações de segundo grau na faculdade, que são bem mais fáceis de fazer do que no ensino médio. Isso você só vai saber entrando na faculdade, certo? A recomendação que a gente sempre faz é que seja numa federal, porque as federais têm mais tradição. E também existem algumas polêmicas em relação às universidades particulares, né? Mas isso aí é outro assunto. Voltando, galera, a continuar aqui, né, no tópico, esse é muito interessante também. E eu acho que vale uma reflexão da gente da área de exatas. A importância da humanidades
dentro da área da tecnologia. Se você vai entrar numa faculdade e vai ter algumas disciplinas ali que não tem a ver com matemática, não tem a ver com programação, não subestime, certo? Essas disciplinas. O legal da faculdade é que ela te abre um horizonte de caminhos na tua mente. E a área de humanidades, ela faz com que a gente seja, na verdade, ela evita que a gente seja um profissional da tecnologia acrítico. E você sabe que é muito problemático ser um profissional da tecnologia acrítico. A gente vê como são as polêmicas em relação aos adventos das novas tecnologias. Só ficar maravilhado com o avanço tecnológico sem pensar nos impactos que ele pode causar é perigoso, tá, gente? É muito perigoso. Então, a Humanidades, ela tá ali pra gente refletir nas soluções que a gente traz. Porque, beleza, uma solução, você sempre quer pensar numa solução simples, mas às vezes não tem solução simples. E a Humanidades, ela ajuda a gente a perceber isso. Isso é muito caro para mim e eu acredito que deveria ter uma importância para você também. Saiba que na faculdade de tecnologia as ementas vão ser diferentes, tá? Mas se você vir matérias de humanidades, não subestime essas disciplinas. Elas podem ter conhecimentos muito importantes, certo? Que vão ajudar você a enxergar soluções de uma melhor forma. Agora eu vou falar do último assunto, que foi a minha experiência no Bexiga. Se eu não falei no último vídeo, para vocês, se você não viu, volta lá para ver o vídeo da primeira semana. Eu estou participando de um treinamento para maratonas de programação. Se você tiver na sua faculdade, eu recomendo que você tente participar, mesmo que você não vá competir. Galera, eu acho que vale muito a pena, porque você aprende a fazer estruturas de algoritmos em outras linguagens e você entende melhor como é que um código pode performar melhor e você também vê outras soluções para problemas específicos. Então eu tive a minha primeira experiência nesse grupo de treinamento de maratona de programação. Foi muito divertido, a galera é muito gente fina, certo? E eu tive até uma experiência de fazer os dois desafios, né, que o primeiro era fazer um simples Hello World em C++, e é que C++ é uma linguagem muito comum nas maratonas de programação. Eu estava tentando fazer o Hello World ali, só que eu esqueci que às vezes você tem que botar a resposta exatamente como ela é, e era para ser um Hello World com ponto de exclamação, e eu estava printando tudo certo sem o ponto de exclamação. E aí eu pensava em compilador, pensava nisso, pensava naquilo, mas era só um ponto de exclamação. E aí quando eu fui fazer um outro problema matemático, que era para resolver um algoritmo de achar pares ordenados de acordo com uma entrada de usuário, né, ele colocava um número inteiro, aí ele tinha que printar contar quantos pares ordenados tinha de números não nulos e positivos. E aí terminou a palestra, aí eu consegui fazer, aí eu gritei assim, yes! Aí todo mundo ficou olhando assim pra mim, aí eu, caramba, desculpa, atrapalhei a conversa. Aí a galera disse assim, é esse sentimento que a gente quer, é isso aí. E realmente é essa, cara. Eu vou até citar o Mano Davin, que ele fala que a gente da tecnologia é meio maluco, mas que quando a gente pega um problema, a gente fica ali no problema. E quando a gente resolve o problema, a gente fica assim, porra, caralho, é isso aí, porra, resolvi essa chibata, entendeu? E é isso, cara, entendeu? Então, no mais, esses foram os 3 tópicos, né? Eu falei aqui da relação da matemática com a programação, falei da importância da humanidade na tecnologia e também falei do Bexiga, né? Da maratona de programação. E também, gente, fazer faculdade você consegue... É muito melhor você fazer presencial. O networking é bem mais efetivo e você participa de fóruns que mostram muitas oportunidades de estágio e
congresso e vários outros tipos de conhecimento. Então, gente, é isso para essa semana, certo? Eu espero ver vocês na semana 3 e a gente se vê por aqui. E se alguém disser para você não fazer faculdade, mande essa pessoa para casa do